Chegamos no mês da Copa e se é para torcer pelo nosso time, vamos torcer em grande estilo. Então já separa os esmaltes com as cores da bandeira do Brasil. Aproveita, deixa o like, se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho. Aqui na minha mão direita eu já estava testando e consegui fazer a bandeira. Então se eu conseguir com a minha mão esquerda fazer a bandeira na mão direita, você também vai conseguir. Então o primeiro passo é passar a base em todas as unhas para ajudar no crescimento e deixar elas cada vez mais lindas e fortes. E com o azul Viagem dos Sonhos eu passei 2 camadas na unha do dedo indicador e nas outras unhas eu passei o amarelo Girassol, pintando só a metade da unha do dedo polegar, dedo do meio e a unha do dedo mindinho. E a unha do dedo anelar, eu pintei a unha completa e foram 2 camadas em cada uma das unhas. E agora que as unhas secaram bem, eu venho com esse verde cremoso da Novo Toque e vou pintar as unhas que estão pela metade de amarelo. Então, eu venho com a primeira camada do verde na unha do dedo mindinho, na unha do dedo do meio, vou pintando com calma para não borrar. E na unha do dedo polegar, também eu vou passar a primeira camada. Vou passar 2 camadas desse verde cremoso, mas para passar a segunda camada eu vou esperar secar bem. Enquanto as outras unhas secam, agora é a hora da verdade. Então, bem no finalzinho da unha, bem rente à cutícula, eu vou pegando na lateral da unha e vou puxar até o cantinho, fazendo como se fosse uma letra V. E na parte de cima também eu vou fazer a mesma coisa. Vou deixar secar bem para poder vir com a segunda camada. Então, já aproveito, já venho na unha do dedo mindinho fazendo a segunda camada. Na unha do dedo do meio também, eu já venho com o pincel bem carregado fazendo a segunda camada. E eu vou fazendo a mesma coisa na minha unha do dedo polegar, com calma também para não borrar. Percebi que a unha do dedo anelar já está seca, então eu volto com a segunda camada do verde, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, deixando esse espaço amarelo para nossa bandeira do Brasil já ir criando forma. Aí eu venho com a tampinha e com o esmalte azul. Vou depositar um pouquinho desse esmalte na tampa e com o pincel, não precisa ser muito fino, a gente vai fazer aquela bolinha azul que tem na bandeira, só que aqui a gente vai fazer metade dessa bolinha, então vou fazer uma meia lua. E para facilitar, eu sempre falo uma letra para vocês, então faz uma letra C de um canto ao outro e vai preenchendo os espaços até ficar uma meia lua toda azul. E vai corrigindo, tirando as imperfeições aonde você achar que precisa. Aí é só deixar secar bem para depois vir com o esmalte branco. A gente coloca o esmalte branco também na tampa para não sujar a mesa. E com um pincel bem fininho a gente vai fazer aquela faixa branca que tem no círculo azul da nossa bandeira. Então vai fazendo com calma para não borrar. Vai fazendo um traço de um canto ao outro dentro da meia lua que a gente fez. E agora é só pegar um palito de dente com a ponta bem fininha e fazer as estrelinhas que também tem na bandeira. Então, eu aqui estou fazendo vários pontinhos bem pequenininhos na parte de baixo e na parte de cima eu vou fazer aquela estrela única que também tem na bandeira. E agora eu venho com um outro pincel para a gente decorar a unha do dedo indicador. Então, pego um pouquinho do esmalte com o próprio pincel e vou fazer uma faixa na unha do dedo indicador, deixando um pouquinho da ponta, o espaço da ponta da unha maior. Vou ajustando a faixa, passando a segunda camada para deixar bem pigmentado. Então, eu vou ajustando, deixando ela bem certinha. E agora eu venho com um pincel bem fininho para a gente fazer uma estrela. Para fazer a estrela é muito fácil, é só seguir um traço, puxa a outra perninha como se fosse uma letra A, fecho em cima e puxo o traço de novo, fechando a letra A pela parte de baixo. E agora é só preencher a parte do meio e assim eu vou formando uma estrela. Vou tirando as imperfeições, ajustando de um lado, ajustando de um outro, até perceber que não precisa mais. E deixa secar bem para depois a gente fazer o acabamento. Ainda não finalizei a decoração, mas você vai amar essa dica. Com a base na unha do dedo indicador, você vai colocar em partes aleatórias só na ponta da unha. E agora você vai vir com um glitter prata e com a tampinha também para a gente não fazer muita bagunça. Vem com o pincel e vai jogando esse glitter na ponta da sua unha. Então o glitter só vai ficar aonde você passou a base. Um pouquinho do excesso do glitter dando batidinha na tampa e não mexe mais. Aí com o próprio pincel da base você vem na unha do dedo do meio, naquela divisão do amarelo e o verde e passa só uma listra e vem com o glitter dourado. E com a ajuda do pincel você vai jogar o glitter direto na sua unha, que vai ficar só onde você passou a base, tira o excesso e faz a mesma coisa na unha do dedo mindinho. Com o pincel da base eu vou seguindo a divisão do verde e o amarelo,
pego o pincel e vou jogando o glitter na unha para ficar só onde eu passei a base, e vou fazer a mesma coisa também na unha do dedo polegar. Então passo a base novamente com o próprio pincel da base, então eu venho com um outro pincel e vou jogando o glitter dourado em cima da minha unha do dedo polegar para ficar o mesmo efeito das outras unhas. Colocou o glitter suficiente, para tirar o excesso é só dar aquela batidinha ou também vir com o pincel depois de bem seco, tirando o excesso dos lados aonde a gente não passou a base. Não passa no meio, porque senão vai tirar o efeito que a gente fez com o glitter. E assim eu vou fazer nas 3 unhas que a gente colocou o glitter dourado. E para fazer o acabamento com a base, a primeira unha que a gente vai passar é na unha do dedo anelar, já que não tem glitter nenhum. Depois na unha do dedo indicador, e assim eu já posso passar nas outras 3 unhas. Na unha do dedo polegar, na unha do dedo do meio e finalizando na unha do dedo mindinho, para ficar essa decoração top. Eu amei demais o resultado e eu quero saber de você. Você usaria essa decoração no dia do Jogo do Brasil? Então aproveita, deixa aí nos comentários, deixa o seu like também, se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho, para assim que eu postar o vídeo você ser notificada. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!